O programa Questão de Ordem de hoje vai tratar sobre um assunto muito importante no que diz respeito ao futuro do Rio Grande do Sul, quanto ao saneamento básico e também ao tratamento da água. Conosco hoje, o presidente do Sindiáguas, Arilson Vinci, que vai falar justamente sobre o contraponto da proposta do governo. Tudo bem, presidente? Olá, tudo bem? Graças a Deus estamos aí discutindo esse assunto importantíssimo para a sociedade, esse tema relevante nesse momento de pandemia, e onde o nosso governador, ao invés de cuidar da saúde, está tentando entregar a saúde, que é a privatização da água, entregando água para a iniciativa privada. Prazer estar contigo, Quintana. Boa tarde. Prazer é meu, agradeço muito a disponibilidade. Presidente, para nós começarmos o programa, caso alguém esteja descontextualizado com o debate sobre a PEC 280, que o governo levou à votação na nossa Assembleia Legislativa, ela trata justamente sobre a não necessidade de plebiscito para privatizações da Corsã, Banrisul e da Procegs. Só que nesse momento, embora a PEC diga respeito a essas três instituições, o projeto do governo diz respeito apenas à Corsã, caso seja aprovada a PEC. Já passou na primeira sessão, teria que passar para uma segunda sessão. Caso ela seja aprovada, o projeto que está em questão seria a desestatização da Corsã, neste primeiro momento. E o que o governo apresenta como argumentos para esse assunto, para esse debate que a gente vai levantar hoje, que diz respeito ao projeto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em relação ao saneamento que precisam ser garantidos até o ano de 2033, que é 99% do tratamento de água e 90% do tratamento de esgoto, segundo o governo do estado. A Corsã forneceria hoje água potável para 97% das áreas, ou seja, muito próximo dessa margem de 99%, mas apenas 17% das áreas são conectadas a uma rede de esgoto, ou seja, uma defasagem aí de cerca de 80%, 70%, alguma coisa. Não é esse o ponto. A questão é que o governo do estado apresenta também que apenas 317 cidades dos 497 municípios do Rio Grande do Sul são atendidos pela Corsã, e ainda por cima fala sobre a questão da receita líquida da entidade, que foi no ano de 2020 3,2 bilhões de reais, sendo que o lucro líquido para o estado foi de 480 milhões de reais. E aí um dos argumentos seria que seria injetado até 2033 10 bilhões de reais para os cofres do governo do estado, e que esse projeto vislumbra, na verdade, a entrada de capital privado, onde o governo não se desvincularia totalmente do estado, passaria a ser um acionista da Corsã. Mas aí eu pergunto ao presidente do Sindiáguas, que parece que não é bem assim, presidente, em relação a alguns pontos apresentados pelo governo, ou seja, existem contrapontos em relação a esses números e que são necessários justamente serem divulgados antes dessa segunda votação, que praticamente é definitiva, presidente. Realmente, que bom estarmos discutindo esse assunto. Não queria estar discutindo, mas já que temos essa oportunidade, nós vamos trazer para a sociedade algumas situações que nós temos que deixar bem claro antes que se defina essa situação da PEC, né? A PEC realmente, tem alguns deputados que disseram o seguinte para nós, quando nós fomos conversar com eles, levar os contrapontos da Corsã, disseram o seguinte: olha, nesse momento queremos tirar o plebiscito, apenas o plebiscito, depois que for a Corsã privatização, nós votamos contra. Acredite quem quiser. Depois que tiver na mão do governo, na mão de quem executa tudo ali, tirou da mão do povo esse avanço que foi lá em 2002, que é a consulta popular, que não surgiu da cabeça de um parlamentar, e sim surgiu de diversas câmaras de vereadores em todo o estado do Rio Grande do Sul, colocar na nossa Constituição a solicitação de plebiscito para que o povo escolha se quer vender ou não quer vender as empresas públicas. Depois de tudo isso, acredite quem quiser em Papai Noel, porque eu não acredito. Eu tenho certeza absoluta que o governador Eduardo Leite vai atropelar a Assembleia Legislativa e vai sim conseguir passar o seu projeto, até porque nesse momento ele precisa de 33 votos, e na nossa opinião ele não alcançou os 33 votos já no primeiro turno. Foi feita uma manobra ali muito, muito discutível, e nesse primeiro turno o governador levou.
fizeram 33 votos em cima da pinha, como se diz lá no jargão popular, mas não tá duvidoso esse resultado. O que está realmente em jogo é isso. Agora, o que é o pano de fundo a gente sabe muito bem. Não tem como esconder da população. O governador anunciou dia 18 de março que estaria privatizando a Corsã, entregando o controle acionário da nossa companhia para iniciativa privada. E aí sim, a partir daí nós temos que mostrar para a sociedade que isso é um absurdo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, o leilão no Rio de Janeiro, na sexta-feira, no dia 30, mostrou muito bem o que é uma privatização. O que é uma privatização, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque não é uma privatização qualquer, é a privatização da água. Lá no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, por incrível coincidência, um dos grupos era ligado ao BTG Pactual, que por outra incrível coincidência é ligado ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, tudo são coincidências nesse país, mas tanto o presidente Bolsonaro quanto o Paulo Guedes forçaram esta privatização. E aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, da ânsia de ser candidato a presidente da República, ele está jogando sim com o nosso Estado, está jogando com a nossa população e está jogando tudo nas mãos da iniciativa privada e está dizendo para o mercado, investe em mim, mercado financeiro, que eu sou o cara que vou te fazer feliz, eu quero ganhar essa eleição para te entregar tudo de patrimônio que o país tem. E, infelizmente, alguns deputados não estão enxergando, ou se estão enxergando, é aquela história, Quintana, que aconteceu na véspera da votação, o deputado batendo na mesa dizendo, se tu não mudar a bandeira, governador, não, eu vou votar contra, eu vou me abster. E aí, o que aconteceu no dia seguinte? As bandeiras mudaram. E teve um deputado da base do governo que, na votação, ele disse que houve kit asfalto. E aí a gente acompanha as redes sociais dos deputados e realmente começaram a anunciar asfalto para as comunidades e coisa e tal, em troca de votos. É a legítima compra de votos. Então, Bolsonaro, Eduardo Leite e o programa são todos iguais. Programa de entrega, certo? Tira-se o plebiscito, tira-se a legítima oportunidade do povo escolher se quer ou não quer. A privatização não é de uma empresa comum. Com todo respeito a tudo que tem, mas é da água, gente. É da água. E isso nós temos que tomar muito cuidado com o que acontece, porque no mundo todo, onde a água foi privatizada, nunca deu certo. Nunca deu certo. E é isso que está em jogo nesse momento. E é isso que está incomodando o governo, a nossa movimentação pelo Estado todo, a nossa movimentação com parlamentares, a nossa movimentação nas câmaras de vereadores. Não a retirada do plebiscito, porque se retirar o plebiscito, a Corsã vai cair nas mãos da iniciativa privada e aí seja o que Deus quiser, e aí seja... a gente sabe que é só para quem tem muito dinheiro e para cidades superavitárias. Tanto é que dentro da própria Corsã já tem uma equipe de advogados contratadas para modificar os contratos de 70 municípios aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E não são 70 municípios pequenos, são 70 municípios que têm superávit nas contas da Corsã. Assim como o Quintana falou no início da nossa jornada aqui, da nossa conversa. A Corsã é uma empresa, uma companhia estadual que deu, neste ano, 480 milhões de lucro. E aí, nos últimos 5 anos, colocou mais de 1,5 bilhão de reais nos cofres do Estado. Atua em 317 municípios, mas está presente nos 497 municípios. Os outros municípios levam parte do dinheiro da Corsã pelo Caixa Único, com saúde, segurança, educação. Se é certo ou errado, bom, é outra coisa. A lei diz que a Corsã pode, como acionista majoritária, buscar dinheiro para fazer, o Estado buscar dinheiro para fazer a máquina do Estado funcionar, e essa máquina atende a toda a população gaúcha. Infelizmente, é isso que está no ar hoje, Quintana, e a gente tem que chegar e dizer assim, ó, não deixem que isso aconteça. Vamos pressionar os nossos deputados, vamos pressionar vereadores e prefeitos, que são cabos eleitorais dos deputados, na próxima eleição. Diga não à PEC 280, diga não à retirada do plebiscito e
diga não à privatização da Corsã, Banrisul e Processo. Temos que lembrar que tem mais 2 empresas lá dentro da PEC 280. Exatamente, tanto se sabe do projeto nesse momento que é da Corsã, mas o projeto, a PEC 280, diz respeito justamente à Corsã, Banrisul e a Procergs. Presidente, aqui a gente tem justamente os argumentos, já se pensando na aprovação da PEC, e quais são os argumentos que levam o governo a querer a desestatização, da Corsã. E eu vou colocar os argumentos do governo aqui. Não sei se o senhor quer rebater um a um, se o senhor quer fazer um compilado no final. Primeiramente, se fala em 10 bilhões em investimentos com a universalidade de serviço de água e esgoto. Depois se fala em geração de empregos dentro de um contexto de retomada econômica pós-pandemia. Destravar potencial construtivo de regiões com limites de expansão, como no litoral norte. Suporte ao aumento do turismo em todo o estado, com mais abastecimento e esgoto. Ganhos de sustentabilidade na medida que melhora a proteção de mananciais, diminuição do impacto de futuras estiagens com plano de segurança hídrica, cada R$1 gasto em saneamento básico economiza R$4 em saúde, segundo um dado da OMS, é colocado aqui, impacto no IDH e na competitividade com inclusão social e redução de desigualdade e incentivo à tecnologia e inovação. Presidente, esses argumentos eles são suficientes para convencer de fato a população da necessidade da desestatização da Corsã? Vou dizer de novo, acredite em Papai Noel, quem quiser acreditar em Papai Noel, pois veja bem, o litoral, eu sou suspeito de falar que eu moro no litoral norte do Rio Grande do Sul. O litoral norte, ele é muito... tem muita... A Corsã assiste muito o litoral, está muito bem assistido o nosso litoral, né? Claro que falta muita coisa. A minha cidade, por exemplo, tem um embargo de esgotamento sanitário, embora a Corsã tenha investido em torno de 85 milhões de reais em Capão da Canoa, ainda tem um embargo e tem que levantar o embargo. E aí é uma questão de meio ambiente, certo? E certamente a Corsã vai conseguir fazer isso, e não, aliás, não é uma questão da Corsã, é uma questão do município em si, certo? Então vamos deixar muito bem claro, eu não acredito nessa ladainha que a Corsã está colocando aí para vocês, não na questão de melhorar o litoral. Não vai melhorar. Vai aumentar o preço da água, vai aumentar o preço do esgotamento sanitário, vai aumentar o preço do acesso a esse bem tão importante para a vida. E nós vamos, para terminar a questão do litoral, né, vamos daqui a pouco ter o exemplo do Paraná, onde, dado período do ano, a tarifa de água no litoral paranaense ela é mais cara. E aí, cabe lembrar, a Sanepar é capital aberto, é uma empresa tal qual o Eduardo Leite quer fazer aqui no Rio Grande do Sul, e com uma coisa, ela já é capital aberto desde os anos 2000, do início dos anos 2000, e até hoje não universalizou. E se nós precisamos de 10 bilhões, o Paraná precisa de 22 bilhões. Então, não adiantou de nada eles abrir capital lá no Paraná. O litoral não está bem assistido, a tarifa deles na parte do verão, onde todo mundo consome água no litoral, é mais cara, e não resolveu, porque eles precisam do dobro e mais um pouco da nossa universalização. Questão de empregos pós-pandemia. Bom, pós-pandemia, o Brasil tem que achar um meio de criar empregos. Não é somente em cima do saneamento. Não é somente na questão do saneamento. Olha, se privatizar a Corsã, vai ter empregos. Ou se privatizar todas as empresas de saneamento no Brasil, vai ter empregos. É relativo, meu camarada, é muito relativo você afirmar determinada coisa. Se não tiver um aquecimento da economia, por mais que se privatize, não vai ter empregos. Aliás, vai ser muito pelo contrário. Se você tirar água e saneamento e esgotamento sanitário públicos, porque a Corsã hoje tem, só para lembrar, tem 55 mil famílias que dependem da tarifa social. Se tirar isso também, a miséria vai aumentar, porque as pessoas não vão conseguir pagar a questão da água. Acho que é uma falácia do nosso querido presidente, aliás, que de saneamento ele não entende nada, o nosso presidente Barbucci. Vamos deixar isso bem claro aqui. Ele pode entender de mercado financeiro, agora de saneamento ele não entende absolutamente nada. A questão do turismo, mesmo do litoral, da serra,
temos que fazer investimentos, sim, e eu já vou chegar lá na questão dos investimentos. Eles jogam isso para atrair o apoio de empresários. Olha, empresários do meio de turismo, os empresários que faz parte do jogo isso, faz parte desse jogo. Então, também não penso que seja o fundamental, né? Não vai acontecer somente privatizando a Corsã, vai acontecer com uma Secretaria de Turismo muito forte no estado do Rio Grande do Sul. Cadê a nossa Secretaria de Turismo? Aliás, tem Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul? O que é que ela está fazendo para fomentar o turismo em épocas de pandemia? Não se sabe, certo? E aí aquela velha falácia, R$ 1 investido em saneamento é 4 de saúde, é real, mas é a falácia de quem quer privatizar, certo? Uruguaiana privatizou e não resolveu nada. Manaus, eu vou usar um exemplo de Manaus. Manaus é 20 anos privado, certo? Não aconteceu nada lá em 20 anos, aliás, muito antes pelo contrário. Hoje, Manaus tem 12% de água tratada, 8% de esgotamento sanitário tratado. 8%. Tá? 8%. Então, é 12 de água e 8 de esgoto. E de vez em quando tem uma crise hídrica em Manaus. E aí teve uma deputada que foi lá defendendo um dos projetos, o projeto 14026, a lei, que eu vou entrar agora, né? A deputada foi lá e disse, realmente, no discurso dela, realmente, aqui em Manaus, a lei 14026, ou seja, o projeto anterior, né? É necessário porque nós temos que privatizar. Veja bem, o esgoto correndo a céu aberto, não há água, não há... Daí, quando ele terminou, alguém sussurrou no ouvido dela, deputada, aqui já é privatizada há 20 anos. E ela disse, como assim? Ninguém me falou isso. Bom, minha cara, tu tem que saber do que tu está falando. Bem simples assim. 20 anos de iniciativa privada em Manaus e nada de esgotamento sanitário. 10 anos em Uruguaiana e nenhum investimento, só tirando dinheiro de lá e mandando para o Canadá. A Corsã, pelo menos, tira dinheiro da cidade. Vamos usar esse termo rápido, assim, ó. Eu não gosto disso, né? Mas a Corsã arrecada nas cidades e, pelo menos, reinveste no estado do Rio Grande do Sul. Pelo menos isso. Ela faz os seus investimentos e ainda tem os 10%, 15% que vão para o Caixa Único para fazer saúde, segurança e educação. E agora eu quero entrar particularmente nesta informação dos 10 bilhões de reais. Realmente, se formos olhar, falta sim 10 bilhões de reais para a Corsã atingir a universalização. Mas você disse uma coisa ali, Quintana, 2033. Ninguém trabalha com a data de 2033, por uma questão muito simples. Humanamente, é impossível de colocar 700 bilhões de reais, como eles estão dizendo, para todo o país até 2033. Não há como você fazer tanta obra em tão pouco tempo. Se é que entender, não tem como gastar tanto dinheiro em tão pouco tempo. A própria engenharia não consegue, a não ser que trabalhe 30 horas por dia. É que nem o banco aquele, é 30 horas por dia. Aí talvez a gente conseguiria fazer os serviços até 2033. Então, já vai ser um dos prazos que vai ser ampliado. E a própria iniciativa privada já prevê na lei que é 2040. Deixa eu pegar então, um gancho, nós temos aí... Pegar um gancho só em relação a isso, presidente, que é bem importante. Claro. Em algum momento foi discutido com a Corsã, com o modelo atual de gestão, se era possível, dentro desse espaço, cumprir as exigências, ou o que era necessário, ou até mesmo sobre essa prorrogação de prazo? Não, em momento algum a Corsã chamou, pelo menos, a nossa parte, a parte técnica da Corsã, para discutir esses prazos. Vamos deixar isso muito claro. O que é que a Corsã fez assim, ó, abrindo um parênteses dentro dessa sua pergunta? A Corsã o que fez? Ela juntou o seu presidente que veio de São Paulo, ele aparelhou o conselho de administração com a maioria de colegas, amigos deles paulistas, nada contra, tá? Ninguém aqui tá sendo... Nós não estamos discriminando o pessoal de São Paulo, aliás, temos muitos amigos e trabalhadores honestos e muito bons em São Paulo, e o nosso presidente também, né?
E só que de saneamento ele não entende nada. Aí ele trouxe essa turma para cá. Aqui ele transformou a Corsã num cabide de emprego, juntando 20 pessoas, criando 21 cargos, aliás. Nunca teve tanto cargo em comissão dentro da Corsã. Criou 21 cargos, a média de R$20 mil cada um dos cargos, para ajudar a fazer, para ele blindar essa ação, para entregar para a sociedade esse projeto de entrega da Corsã. Agora, com o corpo técnico, com os nossos engenheiros, ele não fez absolutamente nada. E dizer bem assim, ó, nos últimos 2 anos e meio, quase que o Eduardo Leite está aí, a Corsã apresentou 5 projetos. 5 projetos. Na pior das hipóteses, o Sartori foram 30 durante os 4 anos do Sartori. E hoje, dizer assim, ó, se tivesse um helicóptero derramando dinheiro em cima da Corsã, ou seja, a Corsã precisa de 10 bilhões, segundo o seu presidente. Se tivesse um helicóptero derramando 20 bilhões, ou se a Corsã tivesse em cofre 20 bilhões, ela não poderia fazer absolutamente nada, porque o seu presidente não deixou que o seu corpo técnico fizesse projetos. E para um gestor público, a gente sabe muito bem, não tem projeto, não pode fazer, não capta recursos junto à Caixa Federal, junto ao BNDES, junto ao FGTS, na qual eu também estou lá como conselheiro, né? Junto ao governo federal, junto aos bancos internacionais. Tem que ter projeto. E o projeto único do nosso presidente foi de entregar a nossa companhia para a iniciativa privada, infelizmente. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, dentro dos 10 bilhões, vamos voltar aos 10 bilhões de reais. Nós temos, eu vou colocar o pior cenário, sério, o pior cenário possível com um recurso próprio. Vamos supor assim, ó, caiu o Barbucci acordou da sua consciência e disse, não vou mais privatizar absolutamente nada, e o Eduardo Leite a mesma coisa. Aí nós teremos, nos próximos 12 anos, aliás, 11 anos, vamos contar só 11 anos, vamos contar esse ano como um ano morto, nos próximos 11 anos, são 3 governos ainda pela frente. O governo Eduardo Leite quer matar no dele, tem mais 3 pela frente que não será ele. Tá? Mas vamos lá, nos próximos 11 anos, média de 380 milhões de lucro, 4 bilhões e 200 milhões de reais a Corsã vai ter de lucro. Certo? 11 anos, até 2033. A PPP da região metropolitana já está consolidada, essa não tem mais o que fazer. Então, essa vai injetar nos cofres, injetar nas obras, aliás, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Dívidas da União, aquilo que a Corsã colocou no seu balanço, de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então, uma dívida que a União tem com a Corsã, que ela vai receber agora em 22, ou na pior das hipóteses em 23. Essa não tem mais como dizer não. É uma dívida consolidada, STF, está julgado, só falta pagar. Então, está vindo aí, já está no balanço da Corsã. Então, a Corsã já valorizou esse 1.400 bilhões. Debêntures, que a Corsã emitiu debêntures há poucos dias na monta de 600 milhões de reais. Aliás, isso é uma pergunta que tem que ser feita depois. Para onde que vai essa dívida em caso da Corsã seja privatizada, da Corsã seja privatizada, quem vai pagar essa dívida? O acionista que comprar ou vai ficar com o Estado esses 600 milhões de reais? Recursos residuais da Caixa Federal, tem mais 200 milhões lá na Caixa à disposição, basta buscar. E ainda a imunidade tributária ao longo desse período todo, essa dívida de 1 bilhão e 400 é de imunidade tributária. Então você projeta durante 11 anos, vai dar em torno de 2 bilhões de reais. Isso tudo somado, se fechasse hoje, somasse tudo e dissesse, olha, chegamos em 2033 com 10 bilhões 150 milhões de reais para fazer uma obra que o governador hoje diz que precisa de 10 bilhões de reais. Isso se for 2033. Se nós formos com isso até 2040, ela vai gerar em torno de 15 bilhões. Sem contar que cada ligação de esgoto que a Corsã faz, retorna, ela vai retornar como pagamento. Liguei a minha casa no esgoto, eu vou pagar. Então,
Sem contar isso, apenas contando os números que tem hoje, um corte hoje e deixar como está. Então, esse é o pior cenário. Não acontece nada com a Corsã, ninguém privatiza absolutamente nada, nós vamos chegar nos 10 bilhões de reais, porque aqui no Rio Grande do Sul, nós, apesar dos governos, a Corsã é uma empresa que ainda assim é gerida de forma correta, de forma séria, principalmente porque até a chegada do Eduardo Leite ao governo, não tinha cargos em comissão. Até 2014, aliás, tinha só 4. Só 4 cargos em comissão. Então, nós temos que deixar isso claro para a sociedade, que muitas vezes diz, vocês são um cabide de empregos. Não somos cabide de empregos, porque todos os trabalhadores e trabalhadoras são concursados e buscam, através do concurso, fazer o melhor serviço para a sociedade. Porque todos nós, todos, têm o sobrenome Corsã. O meu sobrenome ali até meio difícil de falar, mas aqui na minha cidade eu sou o Arilson da Corsã, ou o alemão da Corsã, ou alguma coisa da Corsã. Sempre é assim que funciona. Nas cidades menores é bem assim que funciona. Aliás, quem conhece, o fulano lá é o fulano da Corsã. Então, deixar isso bem claro. E nós temos esse documento que até saiu na grande mídia, que rebate ponto por ponto o que o governo diz, um por um dos pontos do governo. Né? Eu vou novamente usar a minha cidade aqui de exemplo. A minha cidade é superavitária. É 9 bilhões, mais ou menos. 9 bilhões. Eu falo em bilhões, né? 9 milhões por ano de lucro. Tá? Por ano. É o que diz o balanço, nos últimos 10. Só que foram investidos 120 milhões de reais aqui na cidade. 120 milhões, isso dá 10, 12, 13 anos de todo o lucro da Corsã. De onde é que sai se for privatizado isso aí? De onde é que sai? Esse é o subsídio cruzado. A Corsã se capitaliza com os municípios rentáveis e aplica nos municípios que dão menos renda. E mesmo os que têm mais renda, a Corsã vai lá e coloca 9, 10 anos daquela renda de aplicação no município. Temos problemas? É óbvio que temos, Quintana. É óbvio que temos. A Corsã não é uma empresa perfeita e nós temos que reconhecer e dizer isso para a sociedade. Não estamos defendendo aqui o suprassumo, ou melhor, a empresa mais perfeita do mundo. Nenhuma é. Nós somos uma prestadora de serviço e, aliás, com uma peculiaridade. Infelizmente, nós temos que, quando fizemos qualquer tipo de serviço na rua, nós somos uma empresa que faz omelete quebrando ovos, ou seja, temos que abrir ruas, temos que incomodar a sociedade, incomodar a casa do Arilson, a rua do Arilson, a rua do Quintana, enfim, onde tem Corsã, onde tem obra, nós estamos incomodando. Por quê? Porque é assim que funciona com a água. Ainda não se manda água por wireless, né? Ainda não, ela não vem por internet, né? Quisera, né? Talvez um dia venha, mas por enquanto não, por enquanto é com redes. E isso é muito, muito sério e nós temos que refletir sobre a questão das redes. No dia que privatizar, eu não vou ter 4 redes na frente da minha casa, que nem hoje. Muitos falam da telefonia. A telefonia melhorou quando privatizou. Sim, mas eu tenho 4 operadoras que não funcionam. Entre as reclamações que eles têm e as companhias de saneamento têm, a diferença é um gráfico de lá em cima e lá embaixo. Nós temos muito menos incomodações do que eles, né? Nós damos muito menos problema para a sociedade do que eles. Então, você tem que refletir bem. Eu não vou ter 4 redes na frente de casa, assim como eu tenho 4 opções de quando tiver mais barato a empresa A, eu vou para a empresa A. Quando tiver mais barato a empresa B, eu vou para a empresa B. Isso ainda não chegou nesse patamar no nosso país, aliás, e acho que não vai chegar em lugar nenhum no mundo, né? Se alguém não entendeu o que o presidente quis dizer com 4 redes, ele quis dizer 4 operadoras. Hoje a telefonia a gente tem várias opções de operadoras, é só ver os comerciais, né, presidente? Pacotes, promoções, etc. Todos os dias, né? E há uma concorrência muito grande. O que ele está se referindo é que, por mais que se privatize, será uma rede de esgoto, de saneamento na sua casa, não será essa concorrência. Eu vou ler alguns comentários aqui, presidente, até vou recuperar claro, que foi de uma fala sua. A Mia Forrer, pelo Instagram, ela colocou que em Uruguaiana, pós-privatização, água marrom com algas.
Na Argentina, após privatização, tiveram que reestatizar os serviços de água e esgoto. A Argentina, inclusive, que faz divisa com a cidade de Uruguaiana. No Facebook eu não vou ter como ler todos os comentários, presidente, porque assim, ó, são bastante comentários, bastante interações, e até eu queria fazer uma observação de um fenômeno que eu, pelo menos, não tinha ainda, não tinha acontecido comigo nas minhas redes sociais. Geralmente a gente vive numa espécie de bolha. O que significa isso? Seja a rede social que for, a gente costuma ver as postagens de quem a gente segue ou a gente possui amizade, dependendo dela, e alguma coisa que essas pessoas curtem ou comentam chegam até nós. Mas foi uma primeira postagem que eu fiz, eu pedi a participação livre, não disse, se você é contra a privatização, participe. Não, eu fiz a seguinte pergunta, você é a favor ou contra a privatização da Corsã? E deixei livre a temática. Honestamente, assim, favorável à privatização da Corsã, não tem nenhum comentário, a não ser que tenha passado desapercebido aqui. São muitas mensagens, tranquilamente mais de 30. Sou contra os serviços essenciais, não pode ser da mão da iniciativa privada. Hoje a desigualdade social em Minas Gerais tem várias causas. Essa foi do professor Luiz Patrick Kaiser. Aqui o Henrique Torres, melhor dizendo, diz que a desigualdade social em Minas Gerais tem várias causas e com vítimas os integrantes do extrato social e economicamente, ou seja, falando que não pode ser para o capital privado. Contra o saneamento básico, a questão de saúde pública, a Corsã é superavitária, enfim. Gente, eu peço desculpa por não ler todos os comentários, porque não tem nenhum, assim, até para daqui a pouco provocar o presidente dizendo assim, esse aqui é favorável, presidente, porque ele argumenta tal situação. O pessoal realmente fala sobre a questão de ser superavitária a Corsã, de ser um serviço essencial. A gente está falando da água, a gente está falando do saneamento básico, e a manifestação geral do público aqui realmente é contrário à privatização. E aí, presidente, até deixa eu fazer um parênteses maior, eu até brinquei com o presidente aqui do Sindiáguas antes do programa, a estrela é ele, então quem fica em câmera fechada no ar ali vai ser ele, e a fala é dele. O formato do nosso programa aqui é não interromper tanto, é deixar o presidente, porque é um espaço justamente para quem gosta de aprofundar uma temática, para quem quer debater. O espaço é livre, inclusive o senhor governador, eu duvido que o senhor vai querer se dirigir a um canal de YouTube, a um jornalista no interior do Rio Grande do Sul para discutir a privatização, ou melhor, a PEC 280. Eu acho muito difícil, mas o espaço está aberto. O espaço aqui é só entrar em contato, eu vou me oferecer a assessoria de comunicação do governo do estado, acho muito difícil, mas sempre fica à disposição, que faz parte do jornalismo justamente a democratização. Agora, por esses comentários fora da minha bolha da rede social, de pessoas que a maioria, aliás, vou ser muito franco, eu não conheço 98% das pessoas que comentaram na postagem. Se houvesse um plebiscito, eu acho que a gente sabe o resultado, hein, presidente? Qual seria a reação da população? Por isso, talvez a PEC 280 evitando esse plebiscito, ou seja, não é à toa esse projeto que está em votação na nossa Assembleia. Com certeza, Quintana. Nós temos os números que a Corsã apurou, né, para dar força a essa retirada do plebiscito. São 91%, aliás, digo 81% da população gaúcha são contra a privatização da Corsã. 81%. Então, de cada 10 gaúchos, 8 votariam contra a privatização da Corsã. São pessoas conscientes. Uma coisa, com todo respeito, é a privatização de não concordo também, mas a privatização do aeroporto, até da própria telefonia. E eu vou dizer assim, o que nós temos hoje é tecnologia dentro dos aparelhos. Isso aqui resolve, né? Muitas coisas. Agora, experimenta falar ao telefone, ver quanto tempo você vai continuar falando. Então, as pessoas são conscientes. Agora, não podemos entregar a água para a iniciativa privada. Isso já foi um desastre aqui na Argentina mesmo, onde as pessoas já comentaram aí. O que eles fizeram durante 10 anos? Arrecadaram, na hora de fazer as obras, entregaram a chave e pegaram o aviãozinho deles e foram embora. Está acontecendo em Uruguaiana a mesma coisa. Na Bolívia, os colonos, os agricultores, e também o pessoal da cidade, mas principalmente agricultores, e quem veio da agricultura sabe muito bem do que eu falo, da questão das cisternas. Antigamente era muito mais
usado, tu capta a água da chuva e coloca lá dentro de um recipiente, até isso era proibido de fazer. Isso é privatização. Então, as pessoas viram isso, estão vendo isso e jamais imaginaram que a água fosse privatizada. Jamais. E no Rio de Janeiro, sexta passada, foi um exemplo muito claro. Teve um lote que não foi entregue, que não teve interessados. Qual era o lote? Era o lote justamente dos menores municípios, dos municípios deficitários. Poxa, nós temos que mostrar isso para a sociedade, e é isso, eu duvido muito que o governo venha discutir contigo, ou discutir com a sociedade, eles não vêm. Eles pagam seus espaços para dizer para a sociedade que eles são os melhores. Agora, conversar com argumentos, com dizer, olha, por que é que tu está vendendo a Corsã? Por que é que tu quer entregar uma companhia que vale, com os contratos de programa, 17 bilhões, tu quer vender 49% dela por 1,5 bilhão, 2 bilhões. Veja bem, tu vai entregar metade. E outra, ele quer entregar todo por 6 bilhões. É isso que está em jogo. E é isso que a sociedade gaúcha já viu o que aconteceu lá com o governo Brito, o desastre que foi o governador Brito com as suas privatizações, a população não quer. E ainda mais quando se trata de água. Nenhum ser vivo na face da terra, ser humano, ou até essa planta que aqui está, não vive sem botar um pouquinho de água aqui. Tem que ser colocado água. Nós precisamos de água para toda espécie de vida na face da terra. Então, a sociedade está tomando pé e eles não querem essa discussão. Eles pensaram que iam passar de roldão na terça passada, dia 27, e tiveram que, não vou dizer manipular, mas tiveram que ajustar os resultados, porque eles perderam a votação. Eles perderam a votação. Teve um voto do Neril Carteiro para dar o 33, tiveram que 2 deputados votar por ele. E depois ele volta, engraçado, depois ele volta dizendo, mesmo que eu não tenha votado, o resultado não alterou. Ô, Carapalha, tu não votou e o resultado alterou sim, camarada. Eles votaram por ti, né? Que foi o deputado Neril Carteiro. Né? E aí depois anularam o voto dele, e aí trocaram um outro voto que o cara diz, eu votei errado. É que nem se eu fosse no vestibular, Quintana, e dissesse o seguinte, eu pego lá, eu faço a prova, anoto lá a letra A, mas para o gabarito eu passo a letra B. E aí eu rodo por aquela questão. Aí eu vou lá, entro com recurso e, não, realmente, Arilson, tu tá certo. O que aconteceu? Viraram o voto do cara. O que é isso? Isso é manipular a eleição, isso é mexer com a consciência, e sem dizer que muitos dos deputados que defendem isso aí, inclusive o próprio governador Eduardo Leite, dizendo que a população gaúcha não sabe votar e não saberia escolher se quer ou não quer a privatização da Corsã. Para me eleger, está tudo bem. Para me eleger, está tudo certo. Todo mundo sabe votar, votou consciente, está tudo muito bem. Agora, para discutir e ter o contraponto, assim como nós estamos na tela agora, o contra e o favorável e seus contrapontos, que nem você está fazendo, isso eles não querem. Essa discussão eles não querem, porque ao invés dos 81%, eu tenho certeza absoluta que nós vamos a 95%, porque sempre vai ter os 5% que vai votar neles, né? Enfim, faz parte do jogo democrático. Agora, nós passamos dos 90%, porque o que eles não querem é discutir, o que eles não querem é mostrar para a sociedade que em lugar nenhum no mundo onde foi privatizado resolveu o problema. Não é por nada que Paris, o berço da privatização mundial, a Alemanha, que também tem muitas privatizações, está tudo, principalmente na questão do saneamento, estão retornando. E a população de Berlim fez uma escolha muito forte. Ela disse o seguinte, quanto é que é a multa? Porque essas multas são milionárias. Depois, vê se Uruguaiana consegue sair da privatização. Não consegue. Vê se São Gabriel consegue sair. Faz 10 anos que estão lá, não fizeram nada. Agora que vão começar a fazer assim, mas 10 anos arrecadando até eu. E tomar de assalto os bens da Corsã. Eu entro no supermercado aqui da esquina, pego tudo que tem ali, trabalho por 10 anos e aí eu começo a reforma do prédio. Se bobear, eu entrego para o antigo dono, cara, o negócio é o seguinte, não deu para... Aí, te entrego de volta aqui para tu reformar, depois eu volto para pegar o que sobrou. É isso que eles fazem. E é isso que as empresas
e é isso que o mundo está fazendo, retomando. E nós temos que chamar atenção uma coisa para a nossa sociedade, e ela já conhece isso, com esse debate, se tornou conhecida, é a questão dos aquíferos que nós temos no Brasil. Nós temos de 12% a 16%. Tem estudos que diz 12%, outros 16%. Eu prefiro usar o de 16%, que eu entendo que seja por aí, que é a reserva de água doce do mundo, está no Brasil. Se hoje terminasse a água no mundo, o Brasil teria água suficiente para sustentar todo o planeta Terra por 200 anos. Suficiente para sustentar. Então, esse olhar também está voltado para cá. E não é por nada que o senador Tasso Gereissati tem o projeto 495 que trata da mercantilização da água, por coincidência do PSDB. O Eduardo Leite, por coincidência do PSDB. Quem entregou o Brasil, coincidência, o Fernando Henrique, por outra coincidência também do PSDB. E o Tasso Gereissati tem esse projeto, que ele é um dos maiores acionistas da Coca-Cola no Brasil e na América. Então, nós temos que abrir o olho com o que está em jogo nesse momento. Ainda bem que a população está tomando consciência do que está acontecendo, porque imediatamente após a privatização, no mínimo, o aumento da tarifa se dará em cima da quebra da imunidade tributária, que a imunidade tributária, que a Corsã não paga impostos, ela imediatamente repassará para tarifa, porque empresa privada paga imposto. Empresa pública, que nem a Corsã, sem fins lucrativos, não paga imposto. Então, nós temos que chamar a atenção para isso também. Fora os lucros, que hoje a Corsã, se você olhar, que você disse ali no meio, 3 bilhões e alguma coisa de arrecadação, o lucro de uma empresa privada nunca fica em 10%, 15%. É sempre maior. Então, vai aumentar essa arrecadação e vai aumentar o lucro dos caras também, né? Faz parte do jogo. Entendo quem é privatista. Tento respeitar a opinião, mas não concordo quando se trata em saneamento. E saúde, né, principalmente. Eu vou ler um comentário, então, até para a gente finalizar a participação, que realmente são muitos comentários e todos muito na mesma linha. Mas o Adalgiso Nogueira de Castro Filho, ele diz a seguinte frase: Corsã, Banrisul e Procergs são empresas lucrativas e fonte de recursos do governo para pagamento de áreas da educação e segurança. Com a privatização, o lucro vai para o bolso dos empresários. Isso é bom para o povo gaúcho? Ou seja, demonstra uma certa consciência, uma consciência em relação a como que funciona o lucro hoje dessas empresas que são estatais, para onde que vão esses recursos e qual o fim será no caso da privatização dessas empresas que hoje geram lucro para o estado do Rio Grande do Sul. Mas, presidente, o senhor deixou um parênteses recentemente ali que eu acho interessante a gente abordar, que com certeza quem vai nos assistir, muitos serão favoráveis a seus argumentos, muitos vão nos chamar de comunista, de uma série de coisas, por eu estar dando espaço para o sindicato e por o senhor estar criticando o governo, o senhor sabe como é que funciona. Mas acho que o principal ponto que deve, para quem está levando a sério a discussão, para quem está querendo entender esse processo, existe algum case, algum exemplo no mundo assim, que a privatização da água funcionou, teve um retorno? E quais seriam os principais balizadores para as pessoas buscarem essa referência? Como que funciona o saneamento? A gente falou do município de Uruguaiana, como que funciona no Rio de Janeiro, como que funciona em Manaus, que o senhor se referiu no começo do programa. Como que funciona nesses locais? Quais seriam os exemplos para as pessoas refletirem? Mas se vocês trabalham com algum exemplo positivo que realmente, pelo menos nesse local, de fato funcionou essa privatização? Olha, exemplos positivos a gente até procura, mas não encontra. Se alguém tiver algum, por favor, nos passe um exemplo a longo prazo, porque uma coisa é chegar à iniciativa privada. Se hoje chegar à iniciativa privada, em qualquer município do estado do Rio Grande do Sul, eles vão pintar as estações, vão mudar o logotipo, e vão participar da sociedade, enfim, tudo isso. E a população pode dizer, olha, como melhorou com a iniciativa privada. Só que eles não colocaram um metro de esgotamento e não colocaram um metro de rede de água, porque eles vão pegar tudo pronto. Entrar na casa e sair mobiliando, não, sair usando já de cara. Tem que pegar desde o início.
Não tem rede, não tem absolutamente nada. Vamos fazer desde o início o saneamento e vamos construir o primeiro tijolo até a última rede. Isto não tem exemplo no mundo. Nem onde eles entraram e pegaram. Eu já dei os exemplos da Argentina, que eles entraram, pegaram tudo pronto e quando venceu um prazo ali que eles puderam ir embora, foram embora, sem investir nada. Uruguaiana, a mesma coisa. Faz 11 anos que eles estão lá e não investiram absolutamente nada. Mas proclamaram que tem 85% de esgotamento sanitário pronto em Uruguaiana. Ora, o que tem lá é o que a Corsã fez na época que a Corsã ainda estava lá. E não é 85, é menos. Certo? São Gabriel, a mesma coisa. Isso eu estou usando exemplos aqui do Rio Grande do Sul. Vamos para o Tocantins. Tocantins não tem, é outro exemplo de erro que nós podemos usar, assim, exemplos grandes. Porque lá em Tocantins foi de cara, quando criaram o Estado, criaram uma empresa privada para fazer o saneamento. Chegou em 2010, a empresa privada devolveu os 82, 85 municípios que davam prejuízo para o Estado teve que criar uma empresa pública para atender aqueles municípios e ficaram com os 45 municípios rentáveis. Então, é isso que move a privatização do saneamento, porque fazer saneamento não é barato. Não é barato. E hoje a Corsã consegue fazer a mesma tarifa aqui em Capão da Canoa e lá em Alecrim, por exemplo. É a mesma tarifa, porque ela atua como um caixa único e ela leva dinheiro daqui para lá, de lá para cá e faz o subsídio cruzado. Quando for privado, não vai ter mais esse instrumento de socialização, no caso, dos lucros e prejuízos, que daí tu traz um equilíbrio. Aí as empresas privadas, não somos nada contra a empresa privada, certo? Vamos deixar isso muito claro, o empresário tem que existir, tem que ter o seu lucro, porque ele vive disso. Agora, com saneamento não funciona assim. Ele vai ter seu lucro, ele vai pegar uma cidade rentável, vai pegar dinheiro público, vai fazer obra com dinheiro público e vai simplesmente arrecadar com o dinheiro privado, vai trazer para ele e aquilo que o público fez ao longo dos anos. Infelizmente é assim. Não há exemplos hoje de que, bom, começou uma cidade do zero, Arilson Empreendimentos vai lá na cidade da Quintana Júniors, daqui a uns anos vai ter a cidade do Quintana, né? Do Quintana, e, bom, começamos uma cidade agora em homenagem ao Quintana, e Arilson Empreendimentos vai começar, bom, vou colocar o primeiro tijolo da primeira estação de tratamento de água e vou colocar o primeiro metro de rede. E aí eu vou tirar ao longo do tempo. Não existe isso. Não existe em lugar nenhum no mundo isso. Não tem. Eu desafio qualquer um da nossa bolha ou da bolha que defende a privatização a nos mostrar. E essa discussão, Quintana, não é que nós estamos furando a bolha. Nós estamos ampliando a bolha. Ampliar a bolha é muito melhor do que furar a bolha, porque ampliando, nós estaremos trazendo, inclusive, os privatistas a pensar naquilo que você há pouco leu aí, na questão de saúde, segurança, educação, reinvestimento, para onde vão os recursos. Eu já disse, não sou contra o empresário. Os de Uruguaiana vai para o Canadá. O que deu de lucro em Uruguaiana vai para o Canadá. O que deu de lucro em Santa Maria, por exemplo, fica no Rio Grande do Sul. É reinvestido no estado do Rio Grande do Sul. O que deu de lucro em Lajeado é reinvestido no Rio Grande do Sul. Agora, o que deu de lucro em São Gabriel vai para onde? Vai para a empresa privada. O que deu de lucro em Manaus, que eu duvido que eles não tenham tido lucro, vai para reinvestimento em Manaus, é só olhar os números. Só olhar os números. Não tem como, eles mandam embora. Então, não há. Se alguém entender ali, não onde a iniciativa privada pegou tudo pronto. Vamos deixar bem claro, onde ela começou do zero e teve 20 anos para recuperar o investimento que nem a Corsã tem. E aqui, esses dias, nós estávamos comentando uma colônia de pescadores aqui em Atlântida Sul. Quem conhece o litoral sabe do que eu estou falando. São 5 famílias que receberam água lá em 2000, há 20 anos.
Sim, e até hoje eu tenho certeza absoluta que a Corsã não recuperou o investimento, porque são 5 quilômetros de rede, mais o tratamento de água que tem lá, e mais a substituição de rede que já foi feita durante esse período todo. Então, tenho certeza que isto a iniciativa privada não faz. E não me comparem com estradas e pedágios. Não me compare, porque esses dias a gente ouviu que um ex-presidente da Corsã fez essa comparação absolutamente fora de qualquer tipo de contexto, e comparar água com telefone também não tem como comparar. Não me façam essa bobagem, porque você estará errando na comparação, que não tem comparação. Saúde com telefone, entretenimento ou qualquer outro tipo de coisa. Água é saúde, gente. Água é vida. E vida não se vende. Vida tem que ter valor e não preço. E é isso que nós tratamos. Água tem valor. Jamais pode ter preço. Presidente, assim, eu tenho algumas perguntas ainda. Eu sei que a gente está se aproximando do fim do programa, mas duas bastante objetivas e uma terceira para a gente tentar fazer um compilado da nossa conversa. A primeira delas: como é que está o diálogo em relação aos representantes dos municípios, aos prefeitos? Qual é o posicionamento em linhas gerais dos municípios em relação a essa possibilidade da privatização da Corsã? Olha, é muito boa pergunta, e dizer o seguinte, ó, os prefeitos do estado do Rio Grande do Sul foram tomados de surpresa, certo? Assim como a população em si, mas nós, sindicato, Sindiágua, aqui nós não fomos tomados de surpresa em momento algum dessa ação do Eduardo Leite, certo? Agora, o que nós fizemos? Entramos em contato com a FAMURS sabe a responsabilidade que ela tem nas mãos, né, dos pequenos municípios também, e também de todos os 497 municípios que o Estado atua. E a Corsã, como eu disse, ela tem contrato em 317. Agora ela atua ela está nos 497. Então a FAMURS já se posicionou contra a tramitação da PEC, segura e vamos discutir com a sociedade. O governo não aceitou, óbvio, né? Já fez até o primeiro turno. Mas aí nós tivemos as câmaras de vereadores de todo o estado do Rio Grande do Sul que mandaram moções de apoio à nossa luta, moções de apoio à Corsã Pública e moções de repúdio ao ato do governador. Então, isso é importantíssimo nós ressaltarmos que a classe política de prefeitos, vereadores, são favoráveis à manutenção da Corsã, Banrisul e Procegs. Aliás, são contrários à PEC 280. E aí tem uma coisa engraçada, Quintana, e nossa assistência. Uruguaiana e São Gabriel estão entre as moções de repúdio à privatização da Corsã, certo? Então, deixar muito bem claro, Uruguaiana e São Gabriel não querem a privatização da Corsã. Então, dá para entender alguma coisa nesse gesto dos vereadores, que na época da privatização era um tipo de vereador, uma equipe de vereadores há 10 anos, então eles não se reelegeram. Aliás, os políticos todos que apoiam privatizações, pode ver, eles caem no ostracismo e vão sendo esquecidos, né? E agora tem uma outra equipe de vereadores nas quais eles cravaram uma moção de apoio à não privatização da companhia, à não privatização da Corsã e à não privatização da água, justamente nos municípios onde é privado. Então, eu te digo assim, está muito bom a repercussão. O problema é que nós temos um parlamento que está fazendo ouvidos mochos para isso aí, né, Tchê? Fazer o quê? Isso é complicado. Aliás, não é a minha função, né, presidente, tomar um lado, um posicionamento, mas quando a gente vê uma manifestação pública, tanto pela FAMURS, que representa os municípios, quanto pelas câmaras de vereadores, as moções, e a gente vê os manifestos das pessoas, da população, a Assembleia é composta por representantes do povo. Eles não governam para eles, eles governam para o povo. Deveria ser assim. E isso vem a função do plebiscito. Então, o problema da PEC 280 parece residir justamente numa posição, numa opinião contrária da população. E essa é a ideia do programa, puxando o brasa um pouquinho para o nosso assado aqui, presidente, que a gente não vê espaços de discussões profundas hoje. O cerne da questão principal do canal são assuntos jurídicos. E a PEC, por envolver legislação, automaticamente reproduz na questão jurídica. Mas é justamente para a gente ter um espaço de diálogo, um espaço de aprofundar temas, um espaço onde a gente vai ter opinião de quem é a favor de uma situação
por exemplo, no direito penal, de punições mais severas, de leis mais duras, como espaço de pessoas que falam na ressocialização, que trazem exemplos de processos, de locais que deram certo, que o retorno para a sociedade, que essa é a figura do Estado. E nesse caso da PEC, o quanto é importante que essa discussão, quantas pessoas estão alheias a essa discussão, presidente? E o quanto isso vai impactar na vida das pessoas, a gente fica triste por isso. E tomara que a Casa do Povo, que assim deveria ser a Assembleia, faça prevalecer a vontade do povo. Talvez seja um pouco utópico, mas a gente fica na torcida, presidente. Pegando um aspecto em relação aos colaboradores da Corsã, o sindicato que representa esse setor, presidente, hoje quantos colaboradores na modalidade concursados? Como será o impacto caso se concretize a aprovação da PEC e, por consequência, após a privatização da Corsã? Olha, nós temos hoje em torno de 5.700 trabalhadores e trabalhadoras dentro da Corsã, né, todos eles concursados. Né, a nossa estabilidade ela é provisória, nós somos seletistas, deixar bem claro aí para a sociedade que nós não somos estatutários, então a nossa estabilidade ela é CLT e provisória, ela só tem uma questão jurídica, que nem você falou do programa jurídico, na questão de não poder dispensar sem justa causa, mas muitos dos nossos colegas aí são dispensados ao longo do tempo, faz bobagem, vai fazer o quê? Né? Não tem o que defender. Né? E o sindicato está aí para ser muito justo, tanto com o empregado, a gente garante todo o direito de defesa, quanto para o outro lado, caso tenha algum problema mais grave, a gente não no popular, assim, não passa a mão na cabeça de ninguém, tá? Então, deixar isso muito bem claro. E quanto ao futuro dos trabalhadores e das trabalhadoras, a gente não tem ainda o modelo que a Corsã vai implementar, que ela vai impor para a Assembleia Legislativa, porque nós temos que deixar claro aqui, a PEC tem que passar em primeiro e segundo turno, e depois, caso ela passar, ainda tem o projeto de privatização. E lá vai estar o que vai acontecer com os funcionários da Corsã. E eu digo o seguinte, eu não acredito que nós vamos chegar naquele ponto, nós vamos nós vamos derrubar essa PEC. Mas depois, sim, nós somos preocupados, inclusive, eu sou um funcionário da Corsã, estou preocupado comigo também, nós temos funcionários da Corsã que entram em contato diariamente conosco, muitos, Quintana, até assim, pensando em fazer o pior para si, para deixar a sua família aposentada, encostada, enfim, para deixar o pessoal, seus filhos bem. Até 3 ligações nesses últimos dias de colegas que disseram o seguinte, eu estou a fim de ir para as vias de fato comigo mesmo e pelo menos eu vou deixar minha família bem. Eu disse, cara, não faz isso, nós vamos ganhar essa vitória, nós vamos ganhar essa batalha. E uma coisa que dói muito, Quintana, é o desrespeito que esse governo está tendo com os funcionários da Corsã. Pela primeira vez na história, nós temos um presidente que fala mal da companhia, fala mal dos seus funcionários, coloca para a rua o que não é verdade em relação aos nossos salários. Quando coloca para a rua, vai lá e diz uma série de bobagens, não sabe da história, por isso, olha, é de fora daqui, não sabe o que aconteceu ao longo da história para nós chegarmos aos nossos vencimentos que são dentro da média da sociedade. Eventualmente, um salário tem um pouco mais, porque tem antiguidade dentro, que isso a gente tinha essa conquista que foi tirada pelo governador Eduardo Leite. Então, isso dói muito quando a gente é desrespeitado. Nós levamos saúde, nós levamos saneamento, nós levamos água, nós levamos vida para a casa dos gaúchos e das gaúchas, e aí vem um governador falar mal de nós. Vem um presidente da nossa companhia, nossa estrela maior, nosso líder maior, falar mal da gente. Isso dói, sabe? Dói, está doendo no coração de todo trabalhador e de todo trabalhador da Corsã. Mas nós temos esperanças de continuar firmes e fortes nessa nossa companhia, levar saneamento, sim, para a população gaúcha e que vai passar. Isso tudo vai passar, assim como essa pandemia está aí, esse governo Eduardo Leite, na nossa opinião, vai passar e vai embora. E temos que lembrar também, independente da questão partidária, que no dia 31 de dezembro do ano que vem, o presidente Barbucci é o presidente da Corsã,
Ele vai pegar uma passagem aérea no aeroporto Salgado Filho e vai voltar para São Paulo com a sua família. Ele vai embora. Agora, nós gaúchos vamos ficar aqui sem Corsã, sem Banrisul, sem Procex. Já foi entregue a outra parte da CE, da CRM e a Sulgás, que já tiraram o plebiscito. Então, essa gente está causando um estrago muito grande no Rio Grande do Sul e nós não podemos deixar. Por isso eu te peço, para aquele que está nos ouvindo nesse momento, entre em contato com o vereador, é de suma importância. Ele já fez as moções de apoio. Ele já fez a moção de apoio. Então, ligue para o deputado e diga, ó, deputado, tu votou ali, está equivocado, vamos deixar o povo decidir. O parlamento, ele representa o povo, ele não é o povo. Ele tem que dar voz ao povo e não calar o povo. E é isso que nós temos que mostrar para a sociedade, que está na hora de dar voz ao povo e dizer, queremos sim fazer o plebiscito. Ah, você quer privatizar? Não seja um governador sem lei, Eduardo Leite, porque quando tu assumiu como governador, você disse que cumpriria a Constituição do Estado. E agora tu não quer cumprir ela, aliás, e ainda quer fazer uma coisa diferente. Tu quer mudar ela, para te beneficiar. Então não é assim que funciona a vida, companheiro. E nós temos que ligar sim para o vereador, ligar sim para o deputado e dizer, não façam isso, porque vocês estão sendo sem lei. Se vocês querem, podem tirar o plebiscito, mas para a próxima legislatura. Porque aí sim, quem vai assumir já está sabendo a regra. Vocês assumiram sabendo a regra e estão trocando ela durante o jogo. Parece a CBF quando é contra o Inter e Flamengo, contra o Flamengo contra o Corinthians. Troca tudo na hora durante o jogo. Presidente, para nós finalizarmos o nosso bate-papo, em relação a um saldo geral, o contraponto, para que as pessoas possam ir atrás. Muitas vezes elas podem assistir com uma certa desconfiança, podem se deixar enganar por uma fala, às vezes, de 3 minutos num telejornal, e aqui não há nenhuma crítica aos telejornais ou ao jornal impresso, há uma limitação de espaço, é fato, mas às vezes é muito pouco para as pessoas entenderem de que forma os contrapontos apresentados pelo Sindiáguas pode, de fato, representar uma mudança de opinião ou até mesmo um manifesto maior para a mudança, para a votação, melhor dizendo, em relação a PEC 280, que está próxima de uma definição, já que passou no primeiro turno, e ainda há uma segunda votação que pode ser definitiva. Não, realmente, nós temos que deixar bem claro para a sociedade, e aí queremos te agradecer, Quintana, por essa oportunidade importante que você está nos dando de esclarecer a população. Porque lá, na mídia tradicional, na mídia comercial, nós não temos esse espaço de tanto tempo. Aliás, eu vou dar um exemplo aqui, nós tínhamos uma ideia de entrar numa grande mídia, na maior mídia do estado do Rio Grande do Sul, quando eles ouviram que nós éramos contrários, eles simplesmente triplicaram o valor, dizendo, vocês são contrários à PEC, beleza, então o valor que era de 1 passará a 4, então eles triplicaram ali o que nós pagaríamos se fôssemos favoráveis à PEC. Então, esse é o jogo que nós estamos jogando. Esse jogo é muito difícil, ele é muito, muito duro, mas nós temos que mostrar assim para a sociedade. E essas oportunidades que nós estamos tendo aqui, elas estão sendo fundamentais para dizer o seguinte, a solução, sim, o marco regulatório criado pelo governo federal, com o intuito de privatizar, e não é por nada que a Iguá tem ligações com o BTG, que por sua vez tem ligações com o Paulo Guedes, que por sua vez é o ministro da Economia, não é por nada que eles ganharam no Rio de Janeiro. A IGEA tem ligações com a Corsã. Um dos diretores do Conselho Administrativo da Corsã é ex-executivo da IGEA. É um absurdo o que acontece, é um escândalo, né? Mas tudo isso passa batido, por quê? Porque são os burocratas e a sociedade ela está muito mais interessada, às vezes, em campeonatos de futebol, de Big Brother Brasil e qualquer outras coisas, do que discutir política. E aí tem esses espaços importantes que nós temos. Mas nós vamos vencer, Quintana. Eu acredito muito na sociedade gaúcha, acredito até nos deputados, porque eu tenho certeza que temos muito deputado bom
A política ela está criminalizada, né? Mas nós temos bastante pessoas de bem lá dentro que, num primeiro momento, podem olham assim, não, nós não vamos pegar esse discurso de um sindicato, porque o sindicato ele tem lá o próprio nome, já é de esquerda, já é disso, não, nós queremos conversar e mostrar com argumentos. E aí, nosso documento, não é do Sindiágua somente, é de todas as entidades da Corsã, começou a rodar dentro do pessoal do governo e colocou em dúvida. Colocou em dúvida isso que eu li há pouco para vocês, que eu apresentei há pouco aí a questão da onde que está vindo os recursos, é um documento que a gente fez e entregou para todos os deputados, dizendo, olha, está aqui a solução, amigos. Se vocês querem, nós temos a solução. Basta vocês deixar trabalhar. Basta que o presidente da Corsã deixe nós trabalhar. E aí é importantíssimo, nesse momento, a política voltar para a credibilidade. Eu nem entrei aqui na questão da palavra ou não, mas a política tem que ter credibilidade. E deixar o governador cumprir aquilo que ele está querendo agora, privatizar a Corsã, quando lá na campanha ele disse que não, é assinar embaixo e dizendo que a política não é para ter mais credibilidade nesse país de jeito nenhum. Então, nós temos que resgatar a credibilidade da política, resgatar os acordos políticos que se fazem para que o bem-estar da sociedade seja continuado, para que a sociedade ganhe. E dizer o seguinte, não é fácil entrar na mídia, não é fácil conversar, que nem você está nos dando esse espaço, Quintana, e dizer assim, queremos te agradecer em nome da nossa entidade e, principalmente, em nome das 10 mil famílias, são 5.700 de funcionários, mas mais 4.300 de aposentados, que, por sua vez, nós temos o nosso fundo de pensão, que também estão ligados à nossa Fundação Corsã e à nossa companhia. Então, são 10 mil famílias que, nesse momento, te agradecem e te dizem assim, vamos vencer esta luta, porque nós estamos num período muito difícil, mas nós não vamos desistir jamais. Passado esse momento, caso a gente não vença, vai ter o outro momento, que é a lei específica da privatização. E aí contamos com a mídia alternativa para fazer essa discussão também com a sociedade, porque não se encerra aqui, caso nós perdemos, mas eu tenho certeza que os deputados vão dar uma de estadistas, assim como fizeram em 2002. Presidente Arilson Witt, presidente do Sindiáguas, eu agradeço essa oportunidade, esse esclarecimento e reforço. Essa é a ideia do canal, essa é a ideia desse espaço, é democratizar e justamente aprofundar situações como essa que são tão relevantes, presidente, para a nossa sociedade, principalmente aqui para o povo gaúcho, que vai passar por esse momento onde pode ter a sua rede de água e saneamento básico privatizados. Presidente, muito obrigado, mais uma vez estendo o convite para novas oportunidades. Fica sempre as portas abertas e, como diz o nome do programa, é só levantar a mão e gritar, questão de ordem, e o espaço está concedido. Um grande abraço, Quintana, obrigado, até a próxima oportunidade. O programa Questão de Ordem de hoje fica por aqui, ressaltando duas situações. Primeiramente, se alguém se sentir ofendido por algum comentário, seja partido político, algum representante, pessoa que foi citada durante o programa, o espaço sempre ficará aberto para o contraponto, como democraticamente se faz o jornalismo. E se reforça justamente, como disse agora o presidente do Sindiáguas, a importância de espaços para se aprofundar, discutir, ter a oportunidade de explicar contextos e situações relevantes. Então, esta é a ideia do canal Veredito, do programa Questão de Ordem, por isso a gente convida você a sugerir temáticas, programas, se oferecer, quem sabe, para um programa, porque as portas estão abertas, basta gritar Questão de Ordem, que a gente vai conversar por aqui, tá certo? Não deixe de se inscrever no nosso canal Veredito, marcar as notificações para receber as atualizações do nosso canal e também acompanhar as nossas redes sociais. Grande abraço, até a próxima!